내가 부끄러워서 내가 부끄러워. 다들 봤잖아. Você sabia que alguns atores recebem meses, até anos, para se preparar para um grande papel? Mas e se eu te disser que o protagonista de uma das séries mais comentadas da Netflix teve apenas um mês para se transformar em um rei? É isso mesmo. Estamos falando de Lee Chae-min, o jovem ator que encarou o desafio de viver o poderoso Lee Hyun em Bon Appetit, Vossa Majestade. Uma escolha que parecia impossível. Pouco tempo, um personagem complexo e uma legião de fãs já esperando uma atuação impecável. Como será que ele conseguiu? Hoje você vai descobrir a história por trás dos bastidores, revelando os dias de exaustão, as noites sem dormir e os treinamentos intensivos que transformaram Lee em um verdadeiro monarca diante das câmeras. Desde aprender a montar a cavalo, praticar caligrafia antiga, até treinar dança tradicional e cenas de comida que exigiam mais do que simplesmente mastigar, cada detalhe fez parte dessa maratona inacreditável. E é exatamente isso que torna essa jornada tão fascinante. Não estamos falando apenas de atuação, mas de dedicação, disciplina e coragem. Uma transformação que poderia ter dado errado em muitos pontos, mas que acabou se tornando um dos maiores triunfos de sua carreira. Então já se prepara, porque a cada minuto deste vídeo você vai entender por que Lee Chae-min não apenas aceitou o desafio, mas conquistou milhões de corações ao redor do mundo. Se você ama histórias reais de superação e quer continuar acompanhando conteúdos como este, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Imagine receber a notícia de que você será o protagonista de uma série gigante da Netflix, mas que tem menos de um mês para se preparar. Foi exatamente isso que aconteceu com Lee Chae-min. Enquanto muitos atores contam com meses, às vezes anos de preparação, ele teve de mergulhar em uma corrida contra o tempo. O próprio ator confessou que, assim que recebeu a confirmação, quase não dormia mais. Passava noites inteiras estudando, ensaiando e tentando se colocar no lugar de um rei. E aqui está o ponto que prende qualquer um. Como alguém tão jovem poderia carregar o peso de ser a figura central de uma produção histórica que já nascia cercada de expectativas? Era um risco enorme. Se desse errado, o fracasso seria lembrado por todos. Mas se desse certo, poderia ser a consagração da sua carreira. Lee não escondeu que o sentimento de pressão foi intenso. Em suas próprias palavras, o peso era grande, mas não dava para ter medo. Essa frase virou quase um lema. Ele sabia que se deixasse dominar pelo medo, o personagem não ganharia vida. E é exatamente aí que vemos a diferença entre quem sonha com sucesso e quem realmente o constrói. Não é a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar dele. Já se imaginou na pele dele? Segurar um papel que pode mudar tudo, com o mundo inteiro esperando para julgar cada gesto? Essa sensação de responsabilidade é quase sufocante. Mas foi o combustível que fez Lee Chae-min mergulhar de corpo e alma no papel de Lee Hyun. E a cada ensaio, a cada detalhe que aprendia, ele deixava de ser apenas um jovem ator, para começar a se transformar no rei que o público jamais esqueceria. Entre os maiores desafios de Lee Chae-min na preparação para Bon Appetit, Vossa Majestade, estava a necessidade de aprender a montar a cavalo em tempo recorde. Em um drama histórico, o rei não pode apenas parecer majestoso. Ele precisa se mover com naturalidade, como alguém que cresceu cercado por rituais de corte e práticas nobres. E nesse cenário, a montaria é quase obrigatória. Para dar credibilidade ao personagem Lee Hyun, Lee começou aulas intensivas de equitação logo após ser escalado. Enquanto outros atores passam meses, até anos, treinando, ele tinha pouco mais de semanas. O processo não foi simples. Exigia equilíbrio, postura firme e, ao mesmo tempo, um olhar sereno, como se cavalgar fosse algo cotidiano em sua vida. Além disso, era preciso aprender a lidar com o animal, transmitir confiança e segurança, pois qualquer vacilo poderia quebrar a ilusão de realeza diante das câmeras. Em entrevistas, Lee contou que esse foi um dos pontos em que mais se dedicou, chegando a repetir os treinos até a exaustão. A cada sessão, o objetivo era o mesmo: reduzir ao máximo os movimentos artificiais e conquistar uma postura realista. Não bastava apenas sentar-se corretamente, era necessário parecer parte daquele ambiente, como um rei acostumado ao poder e às responsabilidades. No set de filmagem, essa preparação fez toda a diferença. As cenas em que o rei surge a cavalo ganharam um peso extra, transmitindo não apenas a imponência do personagem, mas também a confiança do ator que, em pouco tempo,
dominou algo que para muitos levaria anos. Foi uma transformação impressionante, de iniciante a cavaleiro convincente, tudo em questão de semanas. Esse esforço reforçou a imagem de Lee Chae-min como um profissional comprometido, disposto a ir além do esperado para entregar um papel memorável. Se há algo que diferencia um rei em um drama histórico, é a forma como ele se relaciona com os símbolos de poder da época. Entre eles, a caligrafia tradicional ocupa um lugar especial. Os decretos, cartas e ordens escritas à mão não eram apenas burocracia, eram um reflexo da autoridade e da educação do monarca. E para Lee Chae-min, que teria de interpretar Lee Hye-on de maneira convincente, não bastava apenas segurar um pincel em cena. Ele precisava parecer alguém que dominava essa arte com naturalidade. Logo no início de sua preparação, o ator mergulhou em treinos de escrita com pincel e tinta. Foram dias inteiros aprendendo a manejar o peso da mão, o ritmo dos traços e até mesmo a respiração, já que a caligrafia tradicional exige paciência e concentração. Cada linha precisa ter fluidez, e qualquer tremor pode revelar insegurança. Para um rei, isso seria inaceitável. E Lee sabia que não podia correr esse risco diante das câmeras. Ele contou em entrevistas que essa etapa da preparação foi surpreendentemente difícil. Diferente da escrita comum, a caligrafia tradicional exige disciplina quase meditativa. O corpo inteiro precisa estar alinhado, postura ereta, punho firme, olhar focado. Não era apenas escrever palavras, mas transmitir dignidade através de cada traço. No set, esse esforço se traduziu em cenas realistas que impressionaram até mesmo a equipe. Quando o personagem Lee Hye-on aparecia escrevendo decretos, os gestos de Lee pareciam automáticos, como se fossem parte de sua vida desde sempre. Esse detalhe pode passar despercebido pelo público menos atento, mas é justamente o que torna a atuação mais convincente. Ao abraçar a caligrafia com tanta seriedade, Lee Chae-min mostrou que estava disposto a ir além do óbvio, incorporando até os menores elementos culturais para dar vida ao rei Lee Hye-on. Foi mais um passo que consolidou sua transformação completa em um personagem histórico crível e marcante. Entre todos os aspectos de sua preparação, talvez o mais inesperado para Lee Chae-min tenha sido a necessidade de aprender dança tradicional coreana. Em Bon Appétit, Vossa Majestade, o rei Lee Hye-on não é apenas um governante que aparece em banquetes ou batalhas, mas também um personagem inserido em rituais de corte, momentos que exigem gestos refinados e uma postura impecável. Para isso, a dança era fundamental. Embora nunca tivesse tido contato profundo com essa arte, Lee se dedicou com a mesma disciplina que aplicou em todas as outras etapas de preparação. Ele começou a treinar com instrutores especializados, repetindo movimentos que, para um iniciante, pareciam quase impossíveis de dominar. A dança tradicional não é apenas sobre ritmo, mas sobre transmitir elegância, equilíbrio e serenidade em cada passo. Era necessário que seus gestos revelassem autoridade e, ao mesmo tempo, respeito pelas tradições. Os treinos incluíam exercícios de postura, equilíbrio e até mesmo respiração. Qualquer inclinação errada do tronco ou movimento precipitado poderia quebrar a ilusão da realeza. A cada ensaio, Lee percebia o quanto pequenos detalhes faziam diferença. Não bastava decorar os movimentos. Ele precisava incorporar a postura de um monarca em cerimônia. Durante as filmagens, esse aprendizado se tornou visível. Nas cenas em que Lee Hye-on participa de rituais ou realiza movimentos cerimoniais, o público enxerga um rei que domina o espaço com gestos suaves e firmes ao mesmo tempo. Mesmo que poucos percebam conscientemente o esforço por trás, essa naturalidade é fruto de horas de treino, suor e disciplina. Assim como aconteceu com a montaria e a caligrafia, a dança se tornou mais uma prova de que Lee Chae-min não deixou nada ao acaso. Ao se dedicar a cada detalhe, ele transformou o peso de uma preparação curta em uma atuação que exala autenticidade, elevando ainda mais a credibilidade do personagem diante do público. Se a preparação física e técnica foi intensa, a construção emocional do personagem exigiu ainda mais atenção. Lee Chae-min sabia que não bastava dominar habilidades como montaria, caligrafia e dança. Para convencer como o rei Lee Hye-on, ele precisava encontrar o tom certo de sua interpretação, equilibrando a autoridade com fragilidade. Foi nesse ponto que os ensaios e leituras de roteiro com o diretor Jang Tae-yu se tornaram cruciais. Logo após sua escalação, o ator passou a participar de leituras de texto em grupo, sessões que reuniam o elenco principal. Nessas ocasiões, cada palavra era analisada, cada gesto discutido. O diretor buscava transmitir não apenas o contexto histórico,
mas também as camadas emocionais que moldavam o rei, um líder visto como tirano, mas que carregava dores internas e contradições humanas. Para Lee, esse processo foi um laboratório essencial. Ele observava atentamente os colegas mais experientes, aprendendo com a entonação, os olhares e as pausas estratégicas. Aos poucos foi descobrindo como equilibrar a imponência de um governante com a vulnerabilidade de alguém marcado por feridas invisíveis. Essa dualidade era o coração do personagem, e encontrá-la cedo foi determinante para seu desempenho. O próprio Lee revelou em entrevistas que, no início, teve dificuldades para sustentar a autoridade do rei sem parecer forçado, mas graças às orientações do diretor e ao apoio dos colegas, encontrou uma naturalidade que acabou se tornando um dos pontos fortes da série. O processo exigiu humildade e disposição para aprender, mas também coragem para assumir riscos e testar novas formas de expressão. No resultado final, esse cuidado ficou evidente. Cada cena de diálogo carrega intensidade, não apenas pelo texto, mas pela forma como Lee Chae-min absorveu as instruções e transformou ensaios em autenticidade. O público não enxerga um ator improvisando às pressas, mas sim um monarca seguro, que domina seu espaço e transmite emoção verdadeira. Entre todos os elementos que marcaram a preparação de Lee Chae-min, um dos mais curiosos foi, sem dúvida, o treino para as cenas de mukbang, aquelas em que o personagem aparece saboreando pratos e reagindo aos sabores. Em Bon Appétit, Vossa Majestade, a comida não é apenas um detalhe de cenário, mas parte essencial da narrativa. O rei Yi Heon tem momentos de grande impacto em banquetes, e sua forma de provar cada prato precisava transmitir prazer, surpresa e até emoção. Pode parecer simples mastigar diante das câmeras, mas a verdade é que interpretar enquanto se come é um dos maiores desafios para qualquer ator. A cena não pode parecer artificial. Cada expressão do rosto, cada gesto das mãos e até a maneira de olhar para o prato precisa parecer real. Foi por isso que Lee decidiu criar sua própria técnica. Antes de cada gravação, ele fechava os olhos e imaginava os sabores que iria sentir. Eu pensava, é doce, é picante, é amargo, explicou em entrevista. Essa preparação mental o ajudava a reagir de forma convincente, como se realmente estivesse experimentando o prato pela primeira vez. Além disso, era preciso coordenar o ritmo das mordidas com a câmera e com a edição. Não bastava comer. Era necessário dar tempo para o público perceber as mudanças em sua expressão. Por isso, ele treinou a controlar a velocidade dos gestos, alongando algumas pausas para destacar a experiência gastronômica. Esse cuidado trouxe autenticidade às cenas, que se tornaram alguns dos momentos mais comentados da série. O público não via apenas um ator mastigando, mas um rei vivendo uma experiência única diante de cada prato. No final, até os pequenos detalhes, como um olhar de satisfação ou uma breve pausa antes de engolir, foram resultado de treino e dedicação. Com isso, Lee Chae-min conseguiu transformar uma ação cotidiana em um recurso narrativo poderoso, elevando ainda mais sua performance e mostrando que, mesmo nas situações mais inesperadas, sua entrega foi total. Se aprender montaria, caligrafia e até dança tradicional já parecia exigente, nada se comparou ao desafio emocional que Lee Chae-min enfrentou ao interpretar o rei Yi Heon. Em Bon Appétit, Vossa Majestade, não bastava transmitir autoridade. O personagem carregava feridas internas, solidão e momentos de intensa vulnerabilidade. Cada cena exigia não apenas técnica, mas também entrega emocional absoluta. Lee revelou que muitas sequências foram extremamente desgastantes. Havia momentos em que precisava chorar diante das câmeras, explorando dores profundas que não estavam apenas no roteiro, mas que ele buscava acessar dentro de si. Outras vezes, era a solidão do trono que precisava aparecer em seu olhar, aquele peso silencioso que só um governante isolado poderia sentir. Reproduzir esse vazio sem palavras foi um dos pontos mais difíceis de sua atuação. Após gravações intensas, o ator contou que voltava para casa completamente esgotado. A carga emocional era tanta que, em alguns dias, ele mal conseguia relaxar. Inclusive, houve situações em que precisou refazer falas em estúdio porque sua voz ficava instável durante as filmagens. O choro verdadeiro, a respiração pesada e até pequenas quebras de entonação acabavam interferindo no áudio, exigindo correções posteriores. Apesar das dificuldades, esses momentos se tornaram a essência da série. O público percebeu a verdade em sua atuação. Não era apenas um ator encenando tristeza, mas alguém que mergulhava profundamente no personagem.
Essa autenticidade fez com que muitas cenas emocionais se tornassem inesquecíveis, fortalecendo a conexão entre espectador e narrativa. No fim, o peso emocional não foi apenas um obstáculo, mas também uma oportunidade. Ele transformou a vulnerabilidade do personagem em força dramática, mostrando que Lee Chae-min não se limitou a interpretar Lee-heon, mas realmente o viveu em cada detalhe. Depois de semanas de preparação intensa e meses de gravações exaustivas, chegou o momento mais aguardado, a reação do público. Para Lee Chae-min, todo o esforço, as noites sem dormir, os treinos de montaria, a caligrafia, a dança e até os ensaios emocionais, só faria sentido se o público acreditasse que ele era, de fato, o rei Lee-heon. E foi exatamente isso que aconteceu. Logo após a estreia de Bon Appétit, Vossa Majestade, as redes sociais e fóruns de entretenimento se encheram de comentários. Muitos espectadores ficaram surpresos com a atuação firme e detalhada do jovem ator. Houve quem dissesse: "Você não estava interpretando, você era o rei." Essa frase, repetida diversas vezes, foi para Lee a maior recompensa. Não se tratava apenas de elogios técnicos, mas de reconhecimento genuíno de que ele havia conseguido dar vida ao personagem de forma convincente. A crítica especializada também destacou sua entrega. Diversos portais de cultura e televisão ressaltaram a transformação de Lee Chae-min, lembrando que ele teve pouco tempo para se preparar, e ainda assim entregou uma performance digna de grandes produções históricas. O contraste entre sua pouca experiência em papéis principais e a complexidade do personagem apenas reforçou o impacto positivo de sua atuação. Para o próprio ator, esse retorno significou muito mais do que aplausos. Ele revelou que se emocionou ao ler comentários de fãs que acompanharam cada detalhe, desde os gestos cerimoniais até as cenas de emoção intensa. Ver que o público percebeu seu esforço e se conectou com sua interpretação foi a prova de que cada sacrifício valeu a pena. No fim, o reconhecimento não apenas consolidou Lee Chae-min como protagonista de sucesso, mas também abriu novas portas em sua carreira. Seu nome passou a ser associado à dedicação, disciplina e autenticidade, qualidades que transformaram um desafio quase impossível em um triunfo inesquecível. Quando as câmeras se desligaram e os episódios já estavam no ar, Lee Chae-min finalmente pôde olhar para trás e refletir sobre tudo o que viveu. Em poucas semanas, ele saiu de um convite inesperado para o protagonismo até se tornar o rosto de um dos dramas mais comentados da Netflix. Não foi apenas uma preparação acelerada, mas uma verdadeira transformação pessoal e profissional. O próprio ator revelou que, em vários momentos, duvidou de si mesmo. A pressão era enorme. Substituir outro ator em cima da hora, aprender habilidades complexas em tempo recorde e, ainda por cima, carregar nos ombros um personagem multifacetado. Mas a cada obstáculo superado, Lee entendeu que não se tratava apenas de um papel. Era também uma prova de disciplina, coragem e paixão pela arte de atuar. Hoje, ele afirma que deseja manter os pés no chão, mesmo com o sucesso repentino. O reconhecimento do público e da crítica não o fez se acomodar. Pelo contrário, reforçou sua vontade de continuar crescendo e se desafiando em novos projetos. Para Lee, a lição mais importante não foi apenas ter convencido como um rei, mas ter descoberto que, com esforço e dedicação, é possível ir além de qualquer limite imposto pelo tempo ou pelas circunstâncias. E essa é a mensagem que fica. Bon Appétit, Vossa Majestade não foi apenas uma série marcante para os fãs, mas também um divisor de águas na carreira de um jovem ator que aceitou o impossível e transformou em realidade. Uma história de superação que inspira e mostra que, nos bastidores, existem batalhas tão intensas quanto as que vemos em cena. Se você se emocionou com essa trajetória e quer acompanhar mais histórias reais por trás das câmeras, já deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum detalhe das próximas jornadas que vamos revelar.